Você já parou para pensar por que tem gente que ganha 5, 6, 7 mil reais por mês e chega no fim do ano sem nada guardado? E tem outra pessoa ganhando 3 mil que em 10 anos construiu um patrimônio real? Não é sorte. Não é genialidade. É uma sequência de fases que precisa ser respeitada. Pule uma delas e você recomeça do zero. Entenda todas as três e o caminho fica claro. Neste vídeo, vamos organizar as três fases do dinheiro de forma didática e honesta. Você vai entender por que gerar renda sozinha não é suficiente, porque a maioria das pessoas trava na fase 2 sem perceber e quando de fato faz sentido pensar em investir. Usaremos dados do Banco Central do Brasil sem promessas irreais, com os riscos explicados. Fase 1. Como você realmente gera renda de forma crescente. Vamos começar pela fase que parece óbvia, mas que a maioria subestima profundamente. A fase 1 é sobre gerar renda. Não apenas ter um emprego, mas entender como fazer o valor do seu trabalho crescer ao longo do tempo. Segundo dados do IBGE e de 2023, a renda média do trabalhador brasileiro é de aproximadamente 3 mil reais mensais. Isso significa que a maior parte da população opera com margens muito estreitas. O primeiro movimento é entender que você troca tempo por dinheiro no início da vida. Isso é normal e necessário, mas quem para nessa troca fica preso. A diferença entre quem avança e quem estagna é a habilidade de comunicar valor. Vamos chamar isso pelo nome correto: saber se posicionar. Dentro de uma empresa, quem é promovido não é necessariamente quem trabalha mais, é quem comunica melhor o que entrega, quem cria percepção de valor no ambiente ao redor. Isso não é desonesto, é habilidade. Pense no profissional que domina a técnica, mas nunca explica o impacto do que faz. E no profissional que apresenta resultados com clareza, cuida da sua imagem e constrói relacionamentos. No longo prazo, o segundo avança mais. Além do emprego principal, dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do Banco Central de 2023 mostram que famílias com mais de uma fonte de renda têm menor vulnerabilidade financeira. Isso não significa que você precisa de 3 empregos amanhã. Significa que desenvolver uma segunda habilidade, mesmo que pequena, reduz sua dependência de uma única fonte. A pergunta prática é: o que você sabe fazer que tem valor para outra pessoa? Essa resposta é o embrião da sua segunda fonte de renda. Fase 2. Por que quem ganha bem ainda fica para trás? Essa é a fase onde a maioria das pessoas afunda sem perceber. A fase 2 é sobre não destruir o que você constrói. Você pode ser excelente na fase 1, gerar renda crescente, ter um bom salário, e mesmo assim não acumular nada. Como? Gastando mais do que ganha. Segundo dados do Banco Central do Brasil de 2024, o endividamento das famílias brasileiras atingiu cerca de 49,6% da renda anual disponível. Isso significa que quase metade da renda de uma família brasileira típica está comprometida com dívidas antes mesmo de começar o mês. Existe um fenômeno bem documentado em economia comportamental, descrito no livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel, que é a tendência de expandir o padrão de vida na mesma proporção do aumento de renda. Quando você ganha mais, gasta mais. Esse padrão impede a formação de patrimônio independentemente do nível de renda. A pergunta não é quanto você ganha, é quanto você mantém. Vamos pensar em dois perfis concretos. O perfil A ganha 8 mil reais por mês, tem carro financiado, apartamento alugado de valor alto e parcelas de cartão todo mês. Sobra pouco ou nada. O perfil B ganha 4 mil reais, mora de forma mais modesta, não tem dívidas de consumo e guarda 600 reais por mês. Em 10 anos, o perfil B tem patrimônio, o perfil A tem dívidas. A fase 2 exige uma decisão consciente: separar o que é gasto de valor real do que é gasto de impulso momentâneo. Isso não significa viver de privação, significa ter intencionalidade. Antes de qualquer gasto relevante, uma pergunta simples ajuda: esse gasto me aproxima ou me afasta de onde quero estar em 5 anos? Não existe resposta certa universal, mas existe a resposta certa para você, com base nos seus objetivos reais. Fase 3. Quando e como investir faz sentido de verdade. Chegamos à fase que todo mundo quer pular direto. O problema é que investir sem ter passado pelas fases 1 e 2 é como construir o terceiro andar de uma casa sem o alicerce. A fase 3 só faz sentido depois que você sabe gerar renda e depois que você parou de destruir o que constrói. O primeiro passo concreto da fase 3 é a reserva de emergência. O recomendado é acumular entre 3 e 6 meses de despesas mensais em um instrumento de alta liquidez. Exemplos de instrumentos adequados para a reserva de emergência são o Tesouro Selic, disponível pelo Tesouro Direto, ou um CDB com liquidez diária em banco sólido.
Esses instrumentos têm como objetivo principal a segurança e a disponibilidade imediata, não o maior retorno possível. É importante deixar claro: reserva de emergência e investimentos de longo prazo são objetivos completamente diferentes e não devem ser comparados diretamente. Depois de construída a reserva, o contexto brasileiro oferece uma particularidade relevante. Segundo dados do Banco Central divulgados em 2024, a taxa Selic está em patamar historicamente elevado quando comparada às taxas de economias desenvolvidas. Isso torna a renda fixa brasileira uma porta de entrada razoável para quem está começando a fase 3. Para quem quer avançar além da renda fixa e considera a renda variável, como ações ou fundos imobiliários, é fundamental ter clareza sobre um ponto. Em renda variável, o investidor pode perder parte ou todo o capital investido. Os retornos passados, mesmo de períodos longos como de 2014 a 2024, não garantem resultados futuros. Esse risco precisa ser compreendido e aceito conscientemente, não ignorado. A decisão sobre qual mix de investimentos faz sentido para você depende do seu horizonte de tempo, da sua tolerância ao risco e da sua situação atual. Isso é uma análise individual. Não existe carteira mágica universal. Vamos organizar isso de forma prática para você. Primeiro, identifique em qual fase você está agora. Você consegue gerar renda de forma crescente e comunicar seu valor? Você tem controle sobre seus gastos e não se endivida por consumo? Você tem reserva de emergência formada? Responder essas 3 perguntas honestamente já é um diagnóstico valioso. Se você está na fase 1, o foco é desenvolver habilidades, comunicar melhor o que entrega e buscar fontes adicionais de renda ao longo do tempo. Se você está travado na fase 2, o foco é entender para onde o dinheiro está indo e tomar decisões mais intencionais. Uma planilha simples de controle de gastos, feita no celular mesmo, já é um começo concreto. Se você completou as 2 primeiras fases, a fase 3 começa pela reserva de emergência. Segundo a ANBIMA, o Tesouro Selic e o CDB com liquidez diária são instrumentos adequados para essa finalidade. Depois disso, com o horizonte de longo prazo definido, você pode avaliar outras opções com orientação de um profissional certificado. Não pule etapas. O caminho parece mais lento, mas é o único que funciona de verdade. Este conteúdo é educacional e não constitui recomendação de investimento. Consulte um assessor de investimentos certificado pela CVM antes de tomar qualquer decisão financeira. Agora, conta aqui nos comentários. Você está na fase 1, 2 ou 3? Seja honesto. Esse autodiagnóstico pode ser o começo de uma virada real.